Você já imaginou se você estivesse passando por um cemitério e você percebesse que estava acontecendo o enterro de alguém que você conhece muito? Então você fica curioso e vai acompanhar o cortejo. E de repente as pessoas desaparecem e você percebe que aquilo era uma espécie de um enterro fantasma. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nossa história de hoje é muito intrigante, é uma história muito curiosa e é uma história que eu tenho certeza que vai deixar você com os cabelos em pés. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Recife, quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu vou te explicar onde foi que eu descobri essa história. Essa história daqui, na verdade, é da década de 1950, tá? E eu vou te explicar daqui a pouco onde é que foi que eu descobri essa história, que é uma história extremamente intrigante e que eu acredito que aconteceu em Glória do Goitá, ok? Mas daqui a pouquinho, antes de qualquer coisa, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com o celular aqui e aí me aconteceu uma coisa inusitada hoje, né? Que eu estava em Rio Doce, lá em Olinda, e eu estava passando justamente pela beira-mar e eu percebi que o carro começou a esquentar, né? O termômetro lá do carro começou a esquentar. Eu imaginei que o carro tivesse sem água no radiador. E aí eu parei o carro no primeiro local onde eu vi, né? Na primeira vaga de estacionamento onde eu vi, ali na beira-mar. E eu acabei me deparando com uma pessoa que disse ser fã do canal, né? O nome dele é Leandro Rodrigues Lobato. Eu tô aqui inclusive até para agradecer, porque ele ajudou muito. Ele é conhecido como Léo lá, ok? E a gente tirou até uma foto juntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa foto e vou postar aqui para você, tá aparecendo agora, justamente em forma de agradecimento aí ao Léo, porque ele ajudou a gente, tá? Eu tava sozinho, né? Tô falando, ajudou a gente e assim... ele me ajudou, né? Ele inclusive até conseguiu água lá com as pessoas, tem um bar próximo, enfim. E aí foi uma pessoa muito bacana com a gente. Foi uma coisa bem inusitada, inclusive até porque ele pensou que eu fosse estacionar e passar algum tempo lá. E daqui a pouco ele me perguntou, né? Você já apareceu na televisão e tal? E aí depois ele acabou descobrindo que eu era desse projeto aqui, né? Do Lendas e Causos de Pernambuco. E aí falou que assistiu já, inclusive até o vídeo... de lá de perto da casa dele, porque ele é morador de Rio Doce, e aí tem lá a lenda da menina do véu de branco, né? Falou que assistiu também o vídeo lá do cemitério de Santo Amaro. Então eu queria agradecer aí ao Léo, né, por ter me ajudado, que eu estava justamente indo para encontrar com o meu filho, tá? Para passar o final de semana comigo. Mas enfim, obrigado ao Léo. E vamos agora contar como foi que eu descobri essa história. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente tem um canal paralelo, que é um canal chamado Cine Terrologia Cultural. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Nesse canal Cine Terrologia Cultural, a gente está fazendo uma pesquisa bem interessante de histórias de assombrações que foram veiculadas pelas rádios nos anos 40, nos anos 50. Teve programa de rádio que falava sobre história de assombração nos anos 90. Aqui em Recife também, tá? Eu estou fazendo pesquisa de histórias de assombrações, que inclusive, se eu não me engano, tinha um rapaz chamado Austragésilo, que as pessoas chamavam ele de Jota, inclusive, né? Que ele também tinha um programa que falava sobre histórias de assombrações, e em breve a gente vai trazer algumas histórias de assombrações aqui de Pernambuco, porque existia um programa local também que falava sobre isso. Agora, essa história que eu vou te contar agora, ela foi... As pessoas escreveram, na verdade, para a rádio, para um programa chamado Incrível, Fantástico e Extraordinário, de um radialista chamado Almirante. Já tem história lá no canal Cine Terrologia Cultural, mas histórias de outros lugares, né? Como aqui a gente fala de Pernambuco, essa história aconteceu em Pernambuco, olha só, e foi veiculada pela rádio, e o Brasil todo naquela época ficou sabendo dessa história também. Se você não sabe dessa história, agora você vai ficar sabendo. Eu tô com algumas anotações aqui, eu vou precisar olhar para baixo, tá? Porque são vários detalhes, mas é uma história completamente intrigante. O título dessa história é O Enterro, ok? E aconteceu com um rapaz chamado Antônio Lacerda.
Quando o Antônio Lacerda escreveu para esse programa do Almirante, para o programa de rádio, foi no ano de 1958, mas isso teria acontecido na década de 50, né, antes de 58, e ele vai dizer basicamente o seguinte, que aconteceu numa comunidade, na verdade, num povoado, tá, que tinha o nome de Duarte Dias. E aí eu fui pesquisar, porque eu não conhecia realmente, né, esse povoado com o nome de Duarte Dias, fui pesquisar e vi que provavelmente isso aconteceu em Glória do Goitá. Então, os indicativos, né, mostram que teria acontecido no povoado chamado Duarte Dias, lá em Glória do Goitá. Tem um outro local também que chama-se Gamilheiro. Daqui a pouco você vai saber por quê, né, que eu estou falando sobre esse nome, porque a história tem a ver com isso. Ele estava justamente indo para esse local chamado Gamilheiro, e aí eu fui pesquisar também no YouTube, mas o algoritmo fantástico do Google me mostrou um monte de galinheiro, não me mostrou o Gamilheiro, então eu fico sem saber se realmente era em Glória do Goitá ou não, né? Não estava pesquisando galinheiro, apareceu logo lá, você quis dizer galinheiro? Não, eu queria procurar Gamilheiro, né? Mas enfim, teria acontecido com um rapaz do povoado chamado Duarte Dias. O nome dele é Antônio Lacerda, né? Certo dia ele chegou em casa muito apavorado e ele falou que ele tinha visto, ele falou para a esposa dele, né, que ele tinha visto um enterro fantasma. E isso aconteceu na década de 1950, né? A esposa dele perguntou o que ele tinha visto afinal. E aí ele começa a contar a história. Ele vai dizer que ele estava justamente indo para esse local chamado Gamilheiro. E ele vê, quando ele passa pelo cemitério, ele vê um enterro, né? E tinha muita gente nesse enterro e tal, e aí ele ficou curioso. E ele perguntou para uma das pessoas, né? Olha só, você sabe me dizer quem foi que morreu, quem foi que faleceu e tal? Dependendo do tamanho da cidade, né? Dependendo da quantidade da população da cidade, quando uma pessoa perde a vida, né? Várias outras pessoas ficam sabendo, isso se torna um assunto da cidade. Imagino eu que naquela região, né? Uma pessoa, quando ele passou pelo cemitério, uma pessoa falecendo, ele ficou curioso naturalmente e foi procurar saber quem era aquela pessoa. E ele descobriu que era uma pessoa que ele conhecia muito. Ele descobriu, na verdade, que o enterro era da pessoa que ele mais conhecia na vida dele. Eu estou falando que ele descobriu que o enterro era dele, tá? O rapaz disse o seguinte, então ele perguntou para uma pessoa que estava no cortejo e o rapaz disse, olha, quem faleceu foi um homem chamado Antônio Lacerda. E ele ficou achando aquilo muito curioso. Mas olha só, eu não conheço ninguém com o meu nome, que coincidência, o meu nome, né? Então, quem seria esse camarada e tal? E aí ele decidiu seguir o cortejo, né? E ele diz que quando estava passando por um local chamado Casa das Almas, né, que me parece que fica dentro do cemitério, pelo menos no cemitério Santo Amaro tem a Casa das Almas lá, que fica dentro do cemitério, onde as pessoas fazem determinadas manifestações religiosas, né? E quando ele estava passando pela Casa das Almas, todas as pessoas desapareceram. Absolutamente todas as pessoas desapareceram. Pelo que eu entendi da história, ele não chegou a vê-lo no caixão, tá? Mas a pessoa que estava no cortejo disse que era um rapaz chamado Antônio Lacerda e era justamente o nome dele. E por morar no povoado, ele sabia que não tinha ninguém com aquele nome e simplesmente as pessoas desapareceram. Como foi que ele chegou à conclusão de que, na verdade, aquilo seria o enterro dele? No outro dia, foram falar para ele, me parece que tinha alguma história de alguma disputa de terras lá, certo? E que quando ele tinha essa disputa de terras, existia um rapaz que estava de tocaia lá nessa área lá do Gamilheiro, e esse rapaz estava pronto, completamente decidido a tirar a vida dele justamente naquele dia. Então essa informação chegou para ele no outro dia. E quando essa informação chegou para ele, foi que ele percebeu definitivamente que ele tinha visto o próprio cortejo do próprio enterro. Aquele Antônio Lacerda que falaram, apesar de ele não ter visto, mas era ele. O que ele compreendeu naquele período foi que ele tinha tido uma visão, ele tinha tido uma premonição, né? Que a gente chama uma premonição. Ele tinha tido uma premonição de que, de fato, ele ia falecer naquele dia. Ele só não faleceu porque ele não foi lá para Gamilheiro, e ele só não foi para Gamilheiro porque antes ele passou no cemitério, por coincidência, e viu esse cortejo.
e aí o cortejo tirou ele de rota. Mas e você? O que você acredita? Você acredita que realmente essa história possa ter acontecido ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Gostaria de interagir com teus comentários aqui abaixo e também espero que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Te vejo no próximo vídeo e bons pesadelos.